Fala galera, beleza? Bacana com vocês? Seu amigo Jair aqui de novo. Pessoal, olha que vídeo top hoje. Esse vídeo eu ainda não tinha feito nenhum tipo de conteúdo específico sobre ele no nosso canal. Hoje a gente vai fazer um rebaixo de bacia de inox numa pia de cozinha em porcelanato. A gente vai pegar uma bacia de inox de sobrepor e vai rebaixar ela para ela ficar rente com o porcelanato da pia de cozinha. Então vai ser um vídeo bem bacana. Se não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa as notificações, finca o dedão nesse like aí, que o vídeo vai ser top. Bora lá para te explicar para vocês. Ó, essa aqui é a parte da área molhada, né, da pia de cozinha. Essa aqui é a nossa bacia, ó. É uma bacia de inox, né, que é um acabamento que pode ser usado tanto sobreposta quanto de embutir. E eu quero deixá-la rente com o porcelanato. Então, a primeira coisa que a gente faz, quando você vai montar a pia de cozinha, a área molhada é a primeira que a gente vai estar colocando. Você vai fazer uma separação aqui, ó. Aqui vai ter um ressalto de 5 centímetros. Fiz a marcação desse ressalto, eu jogo 3 centímetros aqui para trás. Então eu já coloquei a bacia aqui em cima. Essa bacia vai pegar daqui para lá, para eu começar a fazer essa abertura. E neste caso aqui a furação da torneira é na área molhada, né? Ela não é daquelas bacias que vem já com a furação nela. Vou fazer só a marcação aqui e vou furar primeiro. Neste caso eu furo antes, porque senão essa abertura vai ficar bem fraquinha, né? A gente vai pôr um reforço de torneira ali depois, mas não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é como a gente vai rebaixar essa aba aqui para ela ficar rente com esse piso. Primeira coisa que eu fiz, coloquei a bacia aqui, ó, virada para o lado de baixo, fiz uma marcação com o lápis e agora eu vou vir com a serra mármore aqui bem pertinho, ó. Eu não vou encostar nela, mas também não posso ir muito longe, porque eu quero abaixar isso aqui. E vou cortar aqui para dentro, ó, para tirar esse fundo. Esse fundo vai sair mais ou menos daqui para dentro. Vou fazer a marcação e vamos acompanhando. Ó, vocês observaram que essa medida aqui, ó, eu joguei mais ou menos 1 centímetro da borda para cá, porque eu medi na bacia que ela tinha de aba. Você pode fazer à mão mesmo, assim, não precisa colocar uma régua nem nada, porque essa parte eu até tô cortando ela um pouquinho maior. E vou descendo a bacia e vou desbastando para ela entrar justa. A minha preocupação é com o corte de dentro. O corte de dentro tem que ficar perfeito. Então, vou fazer uma marcação aqui para saber onde que esse corte tem que descer. Vou fazer uma marcação de fora e depois eu vou furar a pia. Não vou furar agora porque eu tenho que furar úmido e aí eu vou perder essa marcação. Então, serra mármore só para fazer a delimitação. Ó, vocês viram agora que essa marcação que eu fiz, ela foi bem grosseira, nem me preocupei com o craquelado aqui. Agora essa daqui que eu vou fazer, aí sim eu tenho que cortar bem direitinho, um pouquinho antes do risco, porque essa aqui eu vou descer e vou expandir ela depois. Então isso é uma marcação, eu não estou cortando.
Bom, então para vocês entenderem melhor o que eu fiz aqui, ó. Eu marquei aonde eu vou separar, isso aqui é a parte que eu vou tirar. E eu já marquei ali a limitação perto do risco, ó. Então você vê que eu tento chegar mais longe. Aqui quase passou, mas eu acredito que pela diferença que eu tenho de cá, ainda vai dar. Porque o interessante é quando essa bacia descer, a sua lateral fica coladinha, né? Tem que ficar coladinha mesmo neste rebaixo aqui. Aqui é onde a gente vai começar a desgastar isso aqui e ir testando ela para ela baixar certinho. Então agora que eu já fiz essa marcação, eu vou fazer essa furação, atravessar ela e aí depois eu vou retirar o fundo. Beleza. Então para fazer essa furação, o que eu vou começar? Eu vou começar com uma broca de 35 mm, uma broca fina, própria para porcelanato, fazendo só a marcação. Ó, vocês vão observar, tanto que a furação ficou lisinha. Pra que eu faço isso aqui? Essa broca, ela custa mais de R$200. É uma broca cara. Se eu for fazer toda a furação que eu faço usando esse tipo de broca, essa broca não vai durar 10 serviços. Antes de começar, eu coloquei um tijolo aqui de baixo. Ó. Essa furação aqui tem que estar apoiada para não ter vibração. Então fiz essa marcação, acabou o problema de craquelar do lado. E agora eu vou pegar uma broca mais grossa, ó. Grossa assim em acabamento, de 32 mm, e vou descer ela aqui em cima. Quando essa broca descer aqui em cima, ela vai fazer essa furação sem prejudicar a lateral do porcelanato. Então isso aqui é um processo de economia de broca e aceleramento de corte. E quando você for colocar a broca, tira a base da flange, tá? Para ela entrar mais aqui e vibrar menos. A gente está furando em alta rotação. Perfeito, ó. Você vê que a furação ficou levinha. Quando estiver fazendo essa segunda furação, não dobra muito a máquina, não, para não pegar o disco aqui, né? Não danificar a lateral. E quando ela vazar, não puxa ela, desliga ela para depois você tirar. Senão na hora de tirar, você já vai bater ela ali. Pessoal, já fiz a retirada aqui. Quando vocês for fazer esse tipo de abertura, coloca alguma coisa calçando para a peça não descer, principalmente assim, se tiver rentinha com ela, porque se na hora que essa peça está descendo, ela mordeu o disco, você já está forçando, querendo causar uma trinca. Vocês viram que eu abri aqui primeiro, fui abaixando, a gente serra piso, para não ficar forçando ele. Depois que eu enfraqueci os 4 cantos, aí eu comecei a rebaixar as laterais. E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a desbastar só aqui, ó. Mas primeiro eu vou testar, para ver se a bacia já está encaixando certinho aqui. Bom, abertura feita, vamos testar. A gente pega a bacia, ó, e desce. A ideia é justamente essa aqui, que ela entrar, ela não encaixou, ó. Aqui por baixo tá pegando. Já identifiquei onde que ela tá pegando. Vou retirar. E agora eu vou vir com a minha esmeraldadeira, ó, com um disco de corte. Pus o calço aqui por trás, que é o sistema que a gente usa para encaixar. Se você não sabe colocar esse disco aqui, eu vou deixar no card aqui em cima, aqui, ó.
para depois você dar uma olhada no vídeo como que coloca esse disco. Não é só para ele encaixar, é também para ele estar apoiado e evitar que esse disco rache, tá? Vamos então reabrir isso aqui agora. E é isso aí. Agora ela desceu justinho, ó. Agora eu vou centralizar ela aqui de novo, ver se está tudo ok. Vou dar uma reforçada na marcação. Ver se a marcação está de acordo aqui, para eu começar a fazer o rebaixo. E agora é só eu começar a fazer esse rebaixozinho aqui, ó. E vou usar o mesmo disco para isso. Ó, nessa hora vocês vão fazendo devagar. Vão contendo a ansiedade aqui, ó, vai desbastando devagarzinho até chegar perto, mas não chega perto mais não, que por ser o disco grosso agora ele vai craquelar, então deixa essa margem aqui que a gente vai tirar com outra ferramenta. Vamos fazendo aqui devagarzinho, vai virando a peça, aqui é hora de respirar. Pessoal, vamos lá então. O que está acontecendo aqui já? Eu fiz todo o primeiro rebaixo, né? Com a esmeriladeira e usando um disco de corte. E agora eu vou começar a fazer essa descida, esse acabamento final, usando um rebolinho. Esse rebolo aqui é um rebolo copo cônico normal, né? Igual este aqui. Só que acontece, ele já estava mais gasto, ele estava mais de meia vida, e a gente corta ele, né? Esse aqui é aquele rebolo que a gente faz ele para fazer o rebaixo da válvula. Eu vou deixar no card aqui também depois para vocês verem esse vídeo aqui, que vai te ajudar bacana. E você vem com ele numa rotação média aqui, em torno de 4.000 rotação, e vai desbastando aqui, ó, levemente, até chegar naquela marcação de risco. Conforme você vai descendo, ele vai chanfrando essa quina aqui. Então, assim que você já deu uma alinhada e ele ficou com aquele acabamento chanfrado, você vai no chão, desbasta ele de novo para ele ficar retinho e volta aqui de novo, ó. Aí ele vai ficar com essa descida retinha. Então você vai fazer em torno de toda a peça aqui até chegar perto daquele risco e vai testando devagarzinho. Isso aqui agora é um processo de paciência. Depois, ó, vou colocar a peça para vocês verem. Ela já tem mais ou menos uma marcação aqui do desbaste final, porém ela não vai descer porque ela ainda está em cima de toda a peça. Então eu vou ter de contornar toda ela aqui agora, fazendo esse ajuste e testando ela até chegar o mais perto possível. Esse agora é um processo que ele não solta nenhuma lasquinha, então eu não vou usar óculos para eu poder chegar mais perto. Se eu pôr o óculos vai embaçar muito, mas a gente vai trabalhar aqui de máscara.
Pessoal, depois da gente ter feito, né, a parte de rebaixo, né, a primeira parte, até chegar naquelas limitações, então aí você vai dando uma paradinha. Então o segredo aqui é você ir desbastando com o rebolo e ir desbastando ele no chão para ele ficar sempre retinho, porque ele vai ficando meio arredondado. E aí você vai pegar a bacia. Eu já peguei aqui, eu já fiz um teste, então estou colocando ela aqui, ó. Vou colocar aqui novamente. Vai encaixar. Essa aqui não é uma das bacias mais interessantes para fazer esse serviço. Então, hora ou outra, talvez você vai ter a sorte de estar trabalhando aí com uma bacia bem alinhadinha. Essa bacia está bem inclinada, eu tentei alinhar ela um pouquinho, mas fica meio ondulado. Então, vamos fazer o que a gente consegue. Vou alinhar ela certinho, no máximo que der. E observa aqui, ó, que ela já ficou até retinha com o meu rebaixo, aqui ela montou em cima então. Então fiz uma marcação aonde que ela ainda tá pegando, ó. E eu vou voltar, vou dar mais uma desbastada e vou alinhando. Eu vou tentar descer ela o mais coladinho possível, para somente depois a gente fazer a fixação. Então esse aqui é um processo que está quase finalizando. E nesse vídeo a gente vai testar um processo que eu ainda não testei nesse tipo de acabamento. Vamos ver, eu nem vou falar ele agora, porque talvez até mude ideia e nem teste. Beleza, o resultado aqui praticamente agora pode dizer que tá legal. Não dá para essa bacia aqui eu conseguir fazer um acabamento tão bacana quanto eu gostaria. Porque essa bacia, ela é uma bacia de colocar por baixo. Então ela tá com muitas ondulações, mas deu para conseguir tirar bastante, ó. Vai dar para fazer a fixação dela no rebaixo, facilitando a limpeza, né, do uso ali na hora de for estar usando. Mas eu ainda vou testar um outro sistema de acabamento que eu quero testar nessa borda aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu tentei desempenar ela mais. Agora eu vou fazer a limpeza, tanto da bacia quanto da superfície. E a gente vai fazer essa fixação dela aqui, ó, usando o selante PU, PU 40 que seja. Mas para isso a gente vai fazer uma boa limpeza, tirar toda a poeira. Pega um álcool em gel. Eu uso aqui álcool em gel daquele de acender churrasqueira. É mais em conta, rende bem e tem um bom resultado. Limpou toda a poeira. Como esse piso é acetinado, então eu não posso deixar ficar grudando as coisas nele não. Eu vou vir aqui, ó, bem no limitezinho, né, da onde que tem esse encontro, para sujar o mínimo possível esse piso. E já vou fazer a proteção dele, tá? Então isso aqui é um processo que, se você gasta um tempinho fazendo, você vai economizar muito tempo na hora da finalização, para você não sofrer para limpar o PU, né? E o outro produto que a gente vai fazer um teste aqui. Daqui a pouco vocês vão saber que produto que é esse. Eu vou testar. Ó, eu já colei uma fita protetora aqui, ó, em volta de toda a superfície. Deixei exposto apenas aonde que eu vou passar o selante PU. Já limpei direitinho. Fiz toda a limpeza da parte de baixo da minha peça. Agora eu vou passar o selante PU. E como ela tem alguns empenos, eu preparei um sistema aqui para conseguir lidar com esse empeno. Vamos fazer aqui primeiro a fixação do PU. Como a minha peça aqui está protegida, né, então eu posso passar uma camada generosa. Não economiza nisso aqui, que você vai evitar vazamento. Se chegar a dar um vazamento por falta de selante, você não acha fácil aonde que está esse vazamento, você tem que tentar retirar a bacia. Antes que alguém me pergunte se esse processo de rebaixo vai enfraquecer a superfície, não, não vai enfraquecer, pessoal. O rebaixo é muito pouco. E uma pia de cozinha também não é algo que você vai pôr tanto peso assim para significar algum problema nesse quesito, tá? Então não vai não. Ó, uma diquinha para vocês, quando vocês cortar o tubo, né, a ponta aqui, ó, pega um prego, coloca aqui dentro, ó. Manda o prego, destrava ela aqui de novo, força ele. Porque o selante, ele seca com o ar. Então, se esse prego está aqui dentro, ele não deixa entrar o ar e você não vai perder a pontinha, não vai endurecer, tá? Beleza. Vamos colocar a peça agora. Descer ela retinha aqui dentro. E deixar ela encaixar tranquilinho, ó, até o selante sair para fora mesmo. Forçando aqui nas laterais. Se algum lugar ficar pouco, ó, você pode vir cá, passar nessa beirada dela aqui também.
Nesse ponto aqui, ó, a ponta do inox está um pouquinho afundada para dentro, como eu falei, não deu para regularizar ela, tanto que a gente precisava regularizar. Então agora é o seguinte, em alguns pontos ela está ficando mais alta, como por exemplo de cá. Nessa ponta aqui ela está mais alta. Como que eu vou fazer ela fixar aqui na altura que eu quero, até ela fazer essa secagem? Eu tenho alguns pontinhos de metalona ali, você pode usar o que você tem em mãos. De todo jeito, eu vou colocar aqui na parte de trás dela uma cunhinha, né, uma peça de plástico aqui, onde o metalon vai ficar em cima dele, e vou usar um grampo de aperto, tanto de cá quanto do outro lado, fazendo o aperto, né, até eu ter o alinhamento que eu quero. Então coloquei ele de cá, vou ver com o grampo do lado de cá também, e aqui eu vou apertando até eu ter a inclinação. Aí, aqui, ó, vê que era pouca coisa. Aqui na frente está um pouquinho, eu posso trazer uma juntinha pro lado de cá. Conforme eu vou apertando, ele vai alinhando. Aqui eu pus a minha cunha para ficar mais nivelada. Se ele ficar um pouquinho para baixo, não tem importância, que a gente vai fazer um acabamento um pouco diferente. Só não quero deixar ele ficar mais alto do que a superfície. E da mesma forma eu vou fazer do outro lado aqui. E aí, para ele secar, para a gente não ter que esperar esse selante secar para retirar, daqui a pouco a gente vai virar ele ao contrário e vocês vão ver o que a gente vai estar fazendo ali para colar ela e ela já fixar e a gente não precisar esperar ela secar. A gente fazer uma finalização mais rápida. Trazer esse aqui até mais para a ponta, a gente faz algo, fica mais bacana. Eu vou apertando e eu vou testando. Mais eu aperto, mais ela vai descendo. Até eu ver que eu tenho uma superfície, né, que está mais alinhada. Se tiver algum lugar, igual aqui no meio aqui e de cá, ele levantou um pouco. Então eu vou e coloco outro metalãozinho nas pontas dela também. Eu tenho mais alguns aqui. Pode ser uma reguinha de piso, pode ser o que você tiver. O importante é que você coloque alguma coisa aí para ele abaixar. Vou pegar outra, que essa aqui tá suja. Bem certinho aonde que o grampo alcance. Esses grampos de aperto é sempre bom ter bastante deles, que eles ajudam muito. Onde estava mais alto, agora aqui já alinhou, vou conferir de lá. Então eu posso abaixar um pouquinho. Conseguiu alinhar. Beleza. Então com esse processo eu já consegui fazer o alinhamento dela. Nas laterais. Vou colocar uma cunha daqui para lá e outra aqui. Estava mais altinha aqui. Quando você pega uma bacia que ela for mais nivelada, então você não vai ter esse tipo de dificuldade. Isso aqui é porque, como é uma bacia mais barata, é muito difícil ela vir certinha. E agora a gente vai virar ela para fazer uma colagem por baixo, né, para ela ter aderência e essa bacia ficar desse jeito, para a gente não precisar esperar ela secar, né, até amanhã, no caso, para terminar esse processo. Ó, pessoal, eu virei a peça aqui, o que eu vou fazer aqui? Esse processo que eu vou fazer, eu vou fazer um preenchimento total. Eu acredito que não tem essa necessidade, mas eu vou fazer porque eu fiz um negócio na lata ali, agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou estar preenchendo aqui agora com um produto de alta adesão. Esse produto, ele cola pra caramba. Ele é desenvolvido para fazer fixação de arranque em laje, né? Para você nascer um arranque de metal num pilar. Então você vai encontrar ele com vários nomes. O que eu vou mostrar para vocês aqui é similar, né? Então não sei se nem se na região de vocês vai ter. Aqui é conhecido como sicador. Deve ser da linha da Sica. Ele vem dois componentes.
tipo epóxi, você vai misturar os dois, ele vai ter a ação de secagem nele. Acredito que eu vou ter de gastar tudo, porque na minha sublime inteligência eu estava misturando ele aqui, estava um pouco endurecido, e com a mesma espátula eu misturei o outro. Então, com certeza eu devo ter ativado a secagem dele, acredito que vai secar. Mas não tem muito, fazer o quê? Vou misturar todos e vou fazer um preenchimento com ele aqui. E assim que ele secar, eu vou virar e tirar ele. Só esse produto eu já fiz vídeo, eu vou deixar no card, aqui em cima, aqui ó, para você ver o vídeo que eu fiz de teste. É muito bom esse produto para fazer fixação de porcelanato em metal. Eu uso ele mais para quando eu vou fazer mesas que eu tenho que colar o porcelanato no metal na parte de baixo dele. Não solta de jeito nenhum, tá? Então eu já limpei aqui, vamos fazer a mistura ali e vamos colar essa parte aqui por baixo. Bom, como eu falei, eu acho que eu fiz uma porção maior, mas de todo jeito eu acredito que ali ia perder. Isso aqui não é um processo que eu acredito que seja tão necessário assim. Eu estou fazendo isso aqui, é um teste, por quê? Já expliquei, né? Porque eu quero fazer uma colagem com uma boa aderência dessa bacia na peça para eu poder já soltar esses grampos aqui e finalizar o acabamento. Então é um produto muito bom mesmo para você trabalhar a aderência entre porcelanato e metal. Ele gruda muito. Existe uma tabela dele lá por tempo de secagem, força de torque, né? Tem toda uma ciência por cima dele. Vou sobrar um restinho aqui, eu vou gastar na minha mesa aqui só para falar que eu não joguei fora. Pessoal, já está bem adiantado aqui, ó. Eu fixei com o nosso produto lá por baixo. Até o que eu passei na bancada aqui, ó, tá acabando de secar. A secagem dele é um pouco mais lenta. E como eu quero dar uma adiantada nesse serviço aqui, ver se eu finalizo pelo menos essa parte de cima hoje, pra gente já resumir esse vídeo, o que eu fiz? A minha ideia é fazer o acabamento aqui de cima com epóxi. Talvez eu ainda vá fazer. Mas para eu não enrolar, eu fiz o acabamento, a manipulação da massa plástica e já fiz o acabamento aqui por cima com a massa plástica mesmo, para eu poder soltar, porque a massa plástica vai secar bem mais rápido do que o produto que a gente usou. Então ela secando, eu já vou soltar aqui e finalizar essa peça. Mas amanhã, se eu conseguir dar uma escariada nessa massa ainda logo cedo, sem ela soltar, eu devo ainda tentar fazer esse acabamento com epóxi. E se eu tentar, a gente vai fazer vídeo da instalação dessa bancada aqui, dessa pia de cozinha. Ela não é grande, e aí eu vou fazer a demonstração para vocês também do resultado com o epóxi, caso a gente faça. Mesmo se eu não fizer nesse projeto, logo eu vou fazer alguns projetos aqui para fazer o teste com o epóxi. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu passei outra demão de massa, mas porém, como o selante PU, ele ainda é visível, ainda é perceptível aqui na esquina, a massa plástica não cola. Então, tem serviço que não adianta você querer forçar ele. Então, o que eu achei melhor? Vou deixar secar, vai posar travado, amanhã eu vou tirar tudo, e aí sim eu já vou partir para esse teste usando o rejunte epóxi. Então, já queria testar o rejunte epóxi, o certo é eu esperar e fazer da maneira correta. Então vou deixar presinho aqui e vai ficar isso aqui pro segundo de bola. Então já valeu, pelo menos o vídeo de hoje eu já mostrei como que eu faço, né, como que eu tô fazendo agora esse sistema de rebaixo na bacia de inox. Não é complicado, é só ter uma paciencinha, né, é super passível de fazer.
vai devagarzinho que dá certo. Então no vídeo próximo agora deste projeto, eu vou ver se eu já mostro essa finalização, esse acabamento com rejunte epóxi e a gente mostra a instalação lá na obra dessa pia. Cara, vai ser bem simplesinha. Amanhã tem uma parte de metalon também, vou estar montando essas estruturas, talvez a gente ainda fazendo mais 2 vídeos ainda, beleza? Inscreve nesse canal, ativa as notificações, finca o dedão nesse like aí, comenta aqui embaixo o que você achou, que jeito você faz aí, compartilha com a gente um pouco do seu conhecimento. Abraço!